Bom, a gente viu como trabalhar com relacionamento de 1 para N. Um employee pertence a um departamento, mas digamos que você recebeu uma nova mudança lá, uma solicitação de mudança no projeto, e agora você precisa permitir que um employee pertença a mais de um departamento e não somente a um departamento como está aqui no momento, certo? Rimou até. Então como é que a gente faz isso? A gente vai fazer isso utilizando o Many-to-Many Field, que é um outro tipo de campo que o Django te dá para permitir que você relacione um model com outro model usando o N to N, N para N no caso, certo? Como é que a gente faz isso? Aqui, em vez de department, a gente precisa alterar também o nome dessa coluna, porque pense assim, já que é N para N, um employee pode ter N departamentos, então é no plural. Obviamente que faz mais sentido eu mudar isso aqui para departments, em vez de deixar department apenas. E eu vou modificar aqui o tipo de coluna de campo que vai ser utilizado. Em vez de models foreign key, a gente vai utilizar o models Many-to-Many Field. E aqui é a mesma coisa, basicamente a mesma coisa. Você precisa passar para o Django qual é o model que vai ser feito esse relacionamento de N para N. No nosso caso aqui, departamento. Então, department. E pronto. Isso é tudo que você precisa fazer para o Django entender que aqui vai ser uma coluna que vai ser, no caso, não vai ser uma coluna, né? Existe um campo no model que faz uma associação com N departamentos. Então, no model employee, existe um campo que faz relacionamento com N departamentos. Beleza, vamos salvar isso aqui e executar nossa migration para ver como isso vai se refletir no banco de dados. Deixa eu sair aqui. Vamos rodar o Python Manager Make Migrations. E aí o que ele fez? Ele gerou uma nova migration que vai remover o campo department lá do employee e vai adicionar uma nova relação aqui, uma nova tabela chamada Departments to Employee. Vocês vão entender isso na hora que a gente abrir o banco de dados, mas por enquanto vamos dar uma olhada aqui na migration que foi gerada para a gente entender as operações que ele executou aqui. A primeira operação foi para remover o departamento e a segunda operação foi para adicionar o campo Departments. Só que ele fala, isso aqui é um Many-to-Many. E aí que você vai ver que no banco de dados isso aqui é tratado de uma forma muito específica, é uma outra maneira que ele lida com isso. Então, para a gente poder ver isso funcionando, eu vou chamar aqui o Python manage.py migration, executar essas mudanças e vamos ver nossa tabela do banco de dados agora o que aconteceu. Se vocês observarem, você tem agora a tabela Employees Management Department, que já existia. Você tem a tabela Employees Management Employee, que também já existia, só que agora essa tabela não possui mais o campo Department ID. Deixa eu diminuir aqui as janelas, aumentar o zoom. Você percebe que não tem mais o campo Department ID. E você tem uma terceira tabela nova, que é o Employee Departments, que é justamente a tabela que vai ser utilizada para fazer a associação ali, a tabela do meio, né, que a gente geralmente fala, que vai ser utilizada para associar um employee, melhor, N employees com N departments, beleza? Então você vê que ela é uma tabela que tem guarda o employee ID, ela guarda o department ID, e se você observar tem uma chave primária aqui, mas não é necessária. O foreign key deles aqui faz justamente a associação com o departamento e com um empregado, usando a chave primária de cada um. Isso o Django faz automaticamente para você, sem que você tenha que mexer em uma linha de SQL, sem que você tenha que alterar qualquer coisa no gerenciador de banco de dados. Só em você ter essa linha aqui dizendo, olha, eu preciso que o departamento seja um many-to-many com o department, ou melhor, que employee tenha
uma coluna Departments, que é o main to main aqui com o departamento, ele já sabe o que fazer, já sabe como se virar para adicionar para você essa coluna, essa tabela do meio. E da mesma forma, eu vou abrir aqui, vou gerar novamente a tabela, o diagrama, só para vocês verem também como fica no diagrama isso. Você vê que sumiu aqui o campo Department ID, tá no diagrama. Sumiu, não tem nenhuma relação aqui direta entre no campo departamento para employee, nem vice-versa. Porém, você vê que ele tem um pontinho aqui, ó, especificando que um se relaciona com o outro de forma N para N. Não é um para N de um lado, nem um para N do outro. É N para N, porque ambos conseguem chamar um ao outro, né, utilizando o nome do outro campo. A gente vai chegar nesse detalhe também, como fazer o inverso de departamento, você pegar os employees, mas é um assunto um pouco mais avançado que a gente vai ver lá na frente no vídeo. Por enquanto, tenha em mente isso, que employee, você tem lá um campo chamado departments, dentro de employee, que chama que faz o carregamento de todos os departamentos que aquele employee pertence. Bom, se a gente voltar novamente para o employee department, na verdade, se eu abrir novamente aqui o banco de dados, só para te mostrar uma coisa, você vê que está vazia aqui a tabela. E isso por isso que eu estou falando com vocês assim, esse aulão, eu não estou me preocupando com migrações de dados, porque senão a gente vai gastar aqui só entendendo como migrar os dados de um jeito para o outro, aqui você vai ter um dia inteiro de aula. Que tristeza! Então não é esse o foco. Mas você percebe que os dados foram perdidos. Você tem o departamento financeiro, você tem o empregado, John, ainda aqui, porém você não tem mais o relacionamento aqui no meio que ligava o empregado John com esse departamento, certo? E aí, para a gente poder ver na prática, de uma forma bem rápida aqui, como é que a gente adiciona um usuário, um employee a um departamento, eu vou voltar aqui pro Shell, do Django. Deixa eu diminuir de novo aqui o zoom. Fechar essa coluna lateral aqui. E... Peraí. Python. Manage.py. Shell Plus. Print SQL. Vou entrar no Shell. E o que eu vou fazer agora? Eu vou instanciar o departamento. Department last. Department.last, e vou instanciar também o employee. Vou fazer a mesma coisa aqui. Employee.objects.last. Ele pegou o último employee que foi gerado no banco. Eu tenho agora uma variável E, que é o employee em si, e tenho a variável D, que é o departamento em si. Para a gente poder associar um employee a um departamento, eu posso simplesmente chamar o employee.departments. E eu tenho alguns métodos, inclusive o add, onde eu especifico qual é o objeto. No caso, eu vou adicionar aos departamentos dele o departamento que eu instanciei na variável D. Você vê que automaticamente ele já executa isso no banco de dados. Quando você chama o ponto add aqui, ele já faz a inserção lá na tabela intermediária do employee, relacionando o employee com o departamento. E agora, se eu pegar aqui employee.departamentos, ele me retorna aqui, pegar ponto all, ele faz uma query buscando no banco de dados para mim todos os departamentos que aquele usuário pertence. Tem um inner join aqui ligando um com o outro, onde o employee ID é igual a 1, beleza? Então ele faz essa query para mim, e se eu observar lá no banco de dados, dá um zoom aqui, pronto. Você vê que agora já existe lá na coluna, na tabela Employees Management, Employee Departments, ele já tem uma relação entre empregado e departamento. Ele já fez nessa tabela do meio
uma associação de um com o outro. Então, essa é a forma que você faz relacionamentos de N para N do jeito simples, porém tem um jeito que é o mais recomendável. Geralmente você precisaria fazer, se você quisesse ter um controle maior dessa associação intermediária, que é utilizar uma classe, um model intermediário, mas é um model que tem sentido, né, para ser um model intermediário. Ele não é apenas uma tabela, como tem aqui, uma tabela que fica oculta, né, como é esse caso. Aqui é uma tabela que ninguém vê, mas que ele fica por baixo dos panos ali, ligando vários empregados a vários departamentos. Bom, a outra forma que você tem de criar uma relação, uma associação N para N com os models, mas sem utilizar uma tabela oculta ali, intermediária, que fica mantendo esse relacionamento por baixo dos panos, como é o caso aqui, é você criando um model intermediário, mas que faça sentido para a existência dele. Ele tem que estar ali por alguma razão, não é só um model intermediário ali só porque você quer, geralmente. E aí, para você entender e você perceber a necessidade disso, eu vou mostrar aqui o que aconteceria, por exemplo, se esse usuário deixasse um departamento e fizesse parte de outro departamento, certo? Eu vou criar um outro departamento lá, vou abrir de novo aqui o shell, e aí eu vou criar aqui o dpt2, né, de departamento, e vou chamar aqui department.objects.create, e vou passar aqui o name igual a RH. Pronto. Criei aqui um departamento 2, dpt2, isso aqui, ó. Tem um departamento 2 e eu vou pegar o usuário que já está instanciado aqui na variável employee e vou dizer o seguinte agora: employee.departments.add, e eu vou passar agora o dpt2, departamento 2, que é o RH. Ele inseriu no banco de dados, novamente nessa tabela intermediária, os dados desse usuário e esse departamento novo que foi criado. Se a gente abrir novamente aqui o SQLite e verificar de novo essa tabela, você vê que agora você tem employee 1 associado ao departamento com esse ID. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Então, employee 1 está associado com esse departamento e employee 1 também está associado com esse outro departamento. Mas a gente gostaria de saber quando foi que ele saiu do departamento de financeiro e entrou no departamento de RH. A gente precisa, por alguma razão, a gente precisa dessa informação. Então, como é que a gente faz isso? A gente precisaria de um outro model para guardar essas informações, assim também como guardar esse relacionamento de N para N. Então, é um model que vai servir para guardar a associação de N para N e informações extras também. Para mostrar para vocês como é que funciona essa questão, vou vir aqui, apaguei lá o campo Departments, porque eu não vou precisar mais dele aqui nesse momento. Eu vou deixar apenas como comentado aqui. Pronto. Comentei o campo Departments e eu preciso agora criar um model que vai representar essa associação de empregado com um departamento. Eu vou criar aqui um model chamado Assignment. Esse Assignment ele vai ser um model normal aqui no Django, model, 2 pontos. Vou chamar um PES aqui só para evitar erro por enquanto, para vocês entenderem. Mas esse model vai ser utilizado como tanto como uma tabela intermediária, como também o model que vai guardar a informação de quando que o empregado se juntou a um grupo, né, a um departamento. E você tem que imaginar o seguinte: eu preciso saber quando é que ele entrou e quando ele saiu de um departamento. E isso aqui vai guardar essa informação. Vamos definir os campos que fazem, que guardam essa informação para a gente. O primeiro campo seria Joined Edge, no caso. Joined Edge vai ser um campo, e aí você vai aprender um outro campo novo aqui agora, models.dateTimeField, ou seja, é um campo que guarda a data e a hora. Vou salvar aqui. E Left Edge, ou seja, quando que ele foi embora. Então, quando é que ele saiu
de um departamento. Então, models.dateTimeField também. Beleza, então a gente já tem no assignment as duas informações que a gente precisa, de quando ele entrou, quando ele saiu. Só que as informações que são mais importantes a gente não tem ainda aqui, que é justamente o ID do departamento e o ID do employee, que faz a relação de um para o outro. Então vou colocar com os campos iniciais aqui, justamente sendo esses dois campos. E aí você viu lá anteriormente, né, quando eu falei sobre o campo 1 para N, no caso, a gente utilizou o foreign key. Lembra que a gente utilizou o foreign key de tipo employee, department, eu usei foreign key para dizer que um employee tinha associação com o departamento. Da mesma forma, a gente vai utilizar um foreign key aqui. É a mesma coisa, porém, a gente precisa de dois foreign keys. Um para o departamento e outro para o employee. Então a gente vai especificar aqui que esse assignment ele tem associação com o departamento, isso, models.foreign key, e eu digo foreign key com o quê? Com o departamento, no caso. E quando eu utilizo o foreign key, o Django me obriga a especificar também o onDelete. E eu vou utilizar aqui o models cascade. Então, quando apagar um, apaga tudo, certo? Pronto. Então, eu já tenho agora o campo departamento. Eu preciso agora do campo employee. Então, eu venho aqui e falo, olha, posso colocar o employee como primeiro, na verdade. Employee. Tá certo? Employee. Rapaz. Tá, employee. Ele vai ser um model do tipo foreign key, que vai ser associado, no caso, a um employee mesmo, né? Então, employee, e eu coloco o mesmo jeito aqui, onDelete igual models.cascade. Beleza, agora eu tenho o campo que guarda a relação com o employee, o campo que guarda a relação com o department, tem a data que ele entrou e a data que ele saiu do departamento, certo? Com isso, eu preciso agora ajustar o departamentos aqui para ele buscar os como é que posso dizer, os departamentos que esse usuário está associado, porém através, aí que está o segredo aqui, o through, né, o através, que vai ter essa palavra-chave daqui que a gente vai ver, através de assignment, beleza? Então, como é que a gente faz isso? A gente especifica um tipo novo de relacionamento, né? No caso, em vez de ser o relacionamento direto, como a gente está fazendo aqui, a gente vai utilizar um relacionamento que, para quem vem do Rails, por exemplo, quem já mexeu com Rails, tem lá um hasMany through, por exemplo, que você especifica um relacionamento many-to-many usando o through. Então aqui a gente tem, como posso dizer? Acho que eu vou deixar departamentos mesmo, tá? Departments. A única coisa que a gente precisa ajustar aqui, para que ele consiga fazer uma associação de employee com departments agora, é especificar aqui o through. Eu falo aqui para ele que vai ser através, né, do assignment. Opa, peraí. Assignment. E ele desse problema por quê? Porque o assignment está vindo depois, né? Lembra que eu falei anteriormente que o Django, o Python, o interpretador vai ler de cima para baixo. Como eu não quero mudar a ordem disso aqui, eu posso também passar isso aqui entre aspas, que ele vai se virar para dizer, ele sabe como se fosse uma definição de algo futuro. Então, eu estou dizendo pro Python que esse tipo aqui vai ser definido futuramente. Futuramente aqui, no caso, é logo embaixo, né? Então ele não dá problema com isso. Então, beleza. Com isso, eu consigo fazer uma associação de employees com departamentos através desse assignment, certo? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou novamente deletar o banco, tá? Deletar o banco, deletar essas duas migrations aqui, porque não quero me preocupar nesse momento com migração de dados. Então, vou deixar do jeito mais fácil possível aqui para mim. Apaguei esses dois campos, ou melhor, apaguei essas duas migrations, apaguei o banco de dados. Posso vir aqui agora, vou sair disso aqui e vou executar as migrations. Então, posso vir aqui e limpar aqui, rodar um make migrations primeiro.
e em seguida o migration. Beleza. Fica um pouco misturado aqui por conta dessa questão das migrations. Aí algumas coisas podem ficar, algumas tabelas podem ficar misturadas umas com as outras, mas não tem problema. Você vai entrar aqui no DB SQLite 3, você vai ver que Department Employee e Assignment foram criadas. E agora aquela tabela intermediária que tinha antes, que era Employee Management, Employee Departments, não existe mais. Porque agora a gente está dizendo para o Django que a tabela intermediária vai ser justamente o Assignment, que por si só já é um model que contém informações ali específicas que a gente vai precisar. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou entrar novamente aqui no shell do Django para a gente começar a criar novamente esses dados aqui e ver como isso se comporta na prática. Agora que a gente tem as tabelas configuradas, vamos voltar lá, né, pro shell. A gente já viu as tabelas configuradas, vamos voltar para o shell e vamos criar agora novamente as relações aqui, os relacionamentos entre os usuários, na verdade, entre empregados e departamentos. Só conferindo, deixa eu abrir aqui novamente o SQLite 3. É isso, está vazio o banco de dados. Vou fechar aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos começar criando 2 empregados, tá? Então vou chamar aqui de emp1. Vou chamar de Ana, certo? Aí vai ser employee.objects.create. Eu passo aqui o name igual a Ana. Criei aqui o employee Ana. Eu vou criar também o John, beleza? Então eu vou chamar aqui de employee.objects.create name igual John, certo? Temos agora 2 employees criados e vamos criar departamentos. Vamos criar o RH, vou chamar de RH diretamente aqui, vai ser department.objects.create. O nome vai ser RH e financeiro. Vou chamar de financeiro mesmo, pronto. A gente está chamando dando os nomes aqui em português. Chamar de financeiro vai ser igual a departamento.objects.create name financeiro. Beleza. Temos agora os employees Ana e John e os departamentos RH e financeiro. Pronto. O que é que a gente precisa fazer agora? A gente precisa atrelar um usuário, no caso o employee, com o departamento. Deixa eu limpar aqui a tela. E aí, como se trata de um campo, esse campo que vai guardar a data aqui, journey at, left at, são campos do tipo datetime, eu vou importar aqui do próprio datetime aqui do Python, from datetime, import datetime. Datetime, datetime, passo aqui como parâmetro o ano, 2023, coloco aqui uma data qualquer. Deixa eu ver. Vou chamar de... a gente pode simplesmente passar diretamente lá na hora, por exemplo assim, datetime, o ano, o mês, vamos colocar aqui mês 8, o dia... vamos botar assim, mês 2, dia 10, aí você passa, se você quiser a hora, minuto e tal, não vou passar isso, só o dia, o mês e o ano tá bom. Tá bom. Pronto, ele vai criar para mim. Deu um erro porque faltou, eu passei aqui o 0, né? O 2 com o 0 na frente, não precisa. Pronto,
Ele cria para mim as datas. Se eu quisesse passar o horário, o minuto, também poderia passar, mas para o nosso exemplo aqui isso não vai ser tão importante, tá? Mas eu poderia também. Então, como é que eu vou fazer agora? Eu vou criar um assignment. Vou criar um assignment dessa vez para Ana com o RH. Então, eu vou dizer o seguinte: assignment A1 vai ser igual a assignment .objects.create e vou passar aqui, por exemplo, o parâmetro department, né? No caso, a gente está criando um assignment para esse usuário. Então, departamento vai ser igual a RH. O que mais? Eu tenho um employee. Vai ser igual a variável Ana, que eu criei previamente. E aí eu vou dizer o seguinte: qual foi a data que ela entrou? Eu vou dizer aqui, joined, add. Vou passar aqui um date, time. Vou criar uma data nova aqui, no caso 2022, a data que ela entrou. 2022, no mês 3 e saiu no mês 3, no dia 10. Pronto. E eu já vou especificar aqui também a data de saída. Então, eu já vou salvar um assignment completo, especificando quando ela entrou no RH e quando ela saiu do RH. Então, vou dizer que ela saiu do RH, left add igual a date time. Date time 2022 no mês 10, no dia 15, por exemplo. Esqueci de fechar aqui o parêntese. Pronto. Aqui ele deu alguns erros aqui referentes a... Não deu erros, né? Deu alguns alertas, alguns warnings aqui referente à questão de time zone e tal, mas, enfim, não é o que a gente não tem que se preocupar com isso aqui no momento, não tem nada a ver com a nossa aula. O que você tem que ver é o seguinte: ele inseriu lá na tabela de assignments o empregado corretamente, a data que ela entrou, a data que ela saiu, tudo certinho como a gente configurou. Então a gente tem o registro de quando a empregada Ana começou a fazer parte do departamento de RH, que foi no dia 10 de março e saiu no dia 15 de outubro, certo? E aí eu vou criar um outro registro, vou apertar para cima aqui, só para ganhar tempo, da mesma empregada, no caso Ana, ela entrou no financeiro, vou dizer aqui, ó, financeiro, que é o nome da variável que a gente criou. Employee vai ser Ana, vai continuar sendo ela. E vou dizer que ela entrou aqui no dia... como ela saiu de lá do outro no dia 15 do 10 de 2022, eu vou dizer que ela entrou aqui no dia 10 do 11, no mês 11. No mês seguinte ela entrou nesse outro departamento. Pronto. Ou então no dia seguinte, pronto, para ficar bem alinhado. Então no dia 10, no mês 10, no dia 16, ela saiu e ela entrou nesse departamento financeiro e vou deixar com o left edge, vou deixar em branco, certo? Ou seja, ela está lá até hoje. Ou até o momento aqui, por enquanto, ela não há registro da demissão dela. Teve um probleminha aqui, not null constraint. Ah, tá. Como eu não especifiquei que esse campo pode ser nulo, ele deu esse problema. Então, eu vou ajustar, eu vou vir aqui, vou especificar que esse campo null é igual a true, ou seja, ele pode ser nulo. E... nulo igual a true. Beleza. O campo nulo, vou abrir aqui um outro terminal, só para não fechar aqui, não perder as coisas que eu tenho, as variáveis que eu criei. E vou aplicar essa migration. Vou vir aqui, chamar poetry, shell, que eu estou usando poetry aqui. Isso não tem nada a ver com a aula, isso aqui é a configuração do ambiente. E vou rodar um Django Python manager.py make migrations. Ele criou a migration para alterar esse campo. E agora vou chamar o migrate. Beleza, aplicou.
essas alterações. Então agora o campo referente à data de saída já não é mais obrigatório. Se eu tentar salvar novamente aqui, ele salva. Beleza, funcionou sem nenhum problema. Então agora eu inseri mais um dado referente à empregada Ana. E para fechar aqui, o que eu vou fazer? Antes da gente ir para o banco de dados e verificar lá no banco de dados. Vou criar um registro agora referente no departamento financeiro e vou dizer que o empregado é o John, no caso, certo? A data que ele entrou foi no dia... no mês 11 e no dia 6, pronto. Inseri lá. Beleza. Já dá para ver aqui o funcionamento sem ter que inserir mais dados para a gente poder testar. Vou abrir aqui novamente o banco de dados, só para você ver como ficaram os dados lá dentro. Então, eu tenho agora aqui departamento com o RH e financeiro. Employee, eu tenho Ana e tenho John. E os assignments, eu tenho 3 assignments. Sendo que o primeiro assignment representa quando Ana entrou e também quando ela já saiu do departamento de RH. O segundo assignment é referente também a Ana quando ela entrou no financeiro, e o left edge você vê que está em branco, está nulo, porque ela não saiu ainda. E também você tem o registro aqui da matrícula, da entrada de John nesse departamento, e também ele não saiu ainda do departamento, beleza? Então é desse jeito que que estão os dados salvos no banco de dados. E aí, se a gente entrar agora aqui, se a gente quiser acessar esses dados através dos objetos usando o Django, eu posso fazer john.departments.all, por exemplo. Ele me traz aqui todos os departamentos que o John faz parte, no caso eu só trouxe um, certo? Assim, faz parte no sentido de ter uma entrada dele lá. Por exemplo, Ana, vou fazer a mesma coisa aqui, Ana.departments.all. Ele me traz aqui uma lista contendo 2 departamentos. Não quer dizer, na prática, né, no trabalho dela, que ela faz parte de 2 departamentos. Não é assim que funciona na empresa, mas sim, ela fez parte de um e fez parte de outro. Então, essa query aqui, ele me retorna justamente todos os departamentos que ela fez parte ou que ela fez e faz parte no momento. Beleza? Então, no caso, eu trouxe os 2 aqui e você vê que quando você faz o department.all aqui, essa linha de comando, ele gera para você essa query aqui no final para buscar esse usuário, os departamentos desse usuário, no caso. Bom, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre queries nesse momento, porque, novamente, a aula de hoje é sobre modelagem. Eu quero que você entenda como que esse modelo aqui está sendo representado no banco de dados e como as coisas estão se relacionando. Tá? Na aula que eu vou fazer sobre queries no Django, aí eu posso até utilizar esse mesmo exemplo e mostrar como que você faz query de uma ponta para outra, para adicionar objetos de um assignment, você adicionar um employee você adicionar departamentos, né? Como é que tudo se relaciona, como é que as queries funcionam dentro do Shell e dentro do próprio Django, mas isso especificamente na aula de queries, beleza? Deixa eu fechar aqui. E uma última coisa, eu vou gerar aqui novamente o diagrama só para vocês verem como vai ficar agora o diagrama. E até o diagrama ele acaba sendo mais claro também quando você utiliza um model intermediário, como a gente fez aqui, em vez de uma tabela oculta, né? Então, se eu gerar novamente o diagrama para vocês verem, vou abrir aqui, ó. E vocês verem que agora existe uma relação aqui de employee para assignment e de department também com assignment. Ele tem esse relacionamento, ele explicita aqui para você que departamento e employee dentro de assignment são foreign keys, ou seja, eles apontam para a chave primária das tabelas que fazem relacionamento aqui nesse caso. Então, à medida que você for adicionando novos relacionamentos, novos models, esse diagrama vai sendo atualizado e você vai conseguir acompanhar isso em tempo real.